Olá, alunos de Cálculo 3 da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, curso de Matemática, formação de professores. Estamos nessa última semana revendo os principais pontos, os highlights dessa nossa disciplina. Hoje eu vou falar de alguns tópicos também extremamente bonitos, ricos em aplicações importantes. Vou falar um pouquinho de integral de superfície de campos escalares, que fornece o conceito de área e massa, integral de superfície de campos vetoriais, né, que dá o fluxo, e também falar um pouquinho de integral de linha de campos vetoriais, que fornece a ideia de trabalho. Eu já tinha falado de integral de linha de campo escalar, que também dava massa. Tudo isso é muito cheio de aplicações na geometria e na física. Tá? Então vamos lá. A gente trabalha com superfícies parametrizadas, quando faz tanto integral de superfície de qualquer tipo de campo, escalar ou vetorial. Superfície parametrizada, a gente usa as três variáveis x, y, z em função de u e v, um total de 5 variáveis. Todas essas aulas da disciplina inteira mostraram como que esse conceito de superfície parametrizada é a maneira boa, a maneira efetiva de trabalhar, de fazer cálculo e fazer geometria em cima dessas ideias todas. A derivada das componentes em u e as derivadas das componentes em v fornecem vetores tangentes. E o produto vetorial, claro, é perpendicular, porque o produto vetorial é perpendicular aos dois vetores. Se x1 e xv são tangentes, o produto vetorial é perpendicular. E mais do que isso, o elemento de área da superfície é o módulo do x1, xv vezes ΔU, ΔV. Já retomo por que isso é verdade. E como isso é o elemento de área, se a gente fizer a integral disso em termos da parametrização, que a gente denota com esse símbolo, integral de 1 na superfície com elemento de área, isso dá a área da superfície, isso é muito rico, já olha que grande aplicação, hein? Área de qualquer pedaço de superfície, isso não é trivial de calcular. Só para lembrar para vocês um pouquinho desse contexto todo, como é que isso funcionou? A gente tinha o domínio UV, daí a gente remeteu isso para o espaço, x, y, z, e obteve aqui uma superfície no espaço, que era um pedaço de domínio UV que foi parar lá no espaço. Daí a gente fez o seguinte, quando a gente faz xu, significa que a gente fixa aqui a variável v e deriva em u, e só anda u. Quando você só anda u, você anda uma curva na superfície. Quando você deriva em u, você derivou essa curva e você tem o vetor tangente que eu indico por xu, que é o tangente à curva u. E claro, faz-se a mesma coisa na outra variável, tem a outra curva e o outro vetor tangente xv. Os dois são tangentes, tá? Observa que se eu fizer o produto vetorial, dá o vetor normal à superfície. Legal. Agora, quando eu faço o módulo do produto vetorial, o que eu obtenho aqui é o módulo desse paralelo, a área desse paralelogramo. O módulo de um produto vetorial da área do paralelogramo que os vetores determinam. E quando eu faço xu ΔU ou du e xv ΔV, na outra direção, esse módulo de xu, xv, ΔU, ΔV é o elemento de área sobre aquela superfície. E quando eu integro, eu estou calculando a área da superfície. Observem que essa ideia apareceu elemento de arco de curva, elemento de área, elemento de volume. São aspectos muito análogos de diferentes abordagens do cálculo. Nós estamos falando de umas mesmas ideias com contextos que foram mudando. Curva, superfície, integral tripla, domínio tridimensional, mas as ideias são sempre as mesmas, né? Isso é muito análogo a módulo do vetor tangente ds, seu elemento de arco da curva. Módulo do xu, xv, du, dv é o elemento de área na superfície. Por exemplo, vamos calcular a área dessa superfície. Essa superfície não é uma superfície fácil de enxergar, esse x2 menos y2, com um pedaço que é x2 mais y2 menor ou igual que 9.
Superfície é uma superfície muito bonita, mas nada trivial, tá? Vocês perceberam que se eu mato y, se eu faço y igual a zero, dá uma parábola em x. Se eu faço x igual a zero, dá uma parábola em y com a concavidade invertida. Então, em x, com y igual a zero, em x é uma parábola para cima e no outro é uma parábola para baixo. Esta superfície, eu gosto de desenhá-la assim. E aquelas duas parábolas estão aqui. Aqui tem uma parábola para cima e aqui tem uma parábola para baixo. Então aqui tem aquele x2, aqui tem o menos y2. Essa superfície chama-se sela. Pelo formato óbvio que parece uma sela de montar num cavalo, certo? Não é uma superfície simples, tá? Mas a gente consegue calcular a área de um pedaço da sela, mesmo sem ter a visão geométrica tão clara. Mas é uma superfície muito bonita, esta sela. Parametrização. X igual a U, Y igual a V, Z igual a 2 menos V2, porque a sela é dada por isso, x2 menos y2. Com a condição que o 2 mais V2 é menor ou igual que 9. Ao derivar U e V, 1, 0, 2U, em V, 0, 1, menos 2V. Produto vetorial, IJK, 1, 0, 2U, 0, 1, menos 2V. Na direção I, isso dá na diagonal secundária, menos 2U. Na direção J, que tem que trocar o sinal, dá na principal, menos 2V, troca o sinal 2V. E na direção K dá 1. Módulo do XU, XV, quadrado, 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 4, 4V2 e 1. E a área? A área é a integral sobre esta condição, o 2 mais V2 menor ou igual que 9, deste integrando du dv. É uma integral dupla, faz do jeito que você achar melhor. Claro que, olhando para o domínio, o 2V2 menor ou igual que 9, olhando para o integrando que tem 4, 4V2, não vamos fazer em coordenadas cartesianas com o teorema de Fubini, vamos fazer com coordenadas polares na integral dupla. R cosseno R seno, jacobiano é R, θ de 0 a 2π e o R de 0 a 3, porque esta é a condição em U e V. A condição em U e V é que o 2 mais V2 menor ou igual que 9. Em U e V, isso é uma circunferência de centro na origem, raio 3, cuja descrição em polares é dada assim. Então a área fica integral de 0 a 2π, 0 a 3, 4R2 mais 1R, dr dθ. Observa, como não tem θ aqui, a integração em θ vai ser multiplicar por 2π. Já no próximo slide já vou eliminar o θ, vou só multiplicar por 2π. Essa integral em R, agora é cálculo 1, a gente faz com mudança de variável. Chama o 4R2 mais 1 de t, porque esse R dr tem a ver com a derivada em t. 4R2 mais 1, quando se deriva dt, abaixo o 2 fica 8R dr, então esse R dr é dt sobre 8. Quando R é 0, é dr aqui, quando R é 0, t é 1, e quando R é 3, dá 9, 36, 37. Então, substituindo tudo, fica 2π, porque não tem integração em θ, integral de 1 a 37, R dr é dt sobre 8, e raiz de t, porque eu chamei de t o que está dentro da raiz, então t elevado a meio. Primitiva de t elevado a meio é t elevado a 3 meios dividido pelo 3 meios, que é multiplicado pelo 2 terços. Π sobre 4, porque esse 8 veio aqui para fora e o 2π sobre 8 ficou π sobre 4. Bom, raiz, o 2 terços, depois também veio aqui, ficou 12 e o 2 cancelou π sobre 6. Raiz de 37 elevado ao cubo, né? Raiz porque tem o elevado a meio, e elevado ao cubo 37 vezes raiz de 37 menos 1. Isso é a área. Em geral, quando você tem um φ,
densidade, você escreve a densidade em termos de U e V, XU, XV vezes ΔU, ΔV, que são o elemento de área vezes densidade dá o elemento de massa. Então isso calcula a distribuição de massa, a massa de uma superfície dada a densidade. Exemplo, calcular a massa de uma semisfera com essa densidade 10Z. Vamos fazer então a semisfera, só a parte Z positiva. Superfície esférica, não é esfera tridimensional. A diferença da esfera 3D da esfera superfície 2D é que o raio é fixo. O raio é 3, não é, na minha esfera? x2 mais y2 mais e2 igual a 9. Então aqui tem 3 constante e não aparece 3R aqui, nem ρ. Θ de 0 a 2π, φ de 0 a π sobre 2, porque é só a parte de cima da esfera. E o elemento de área, que é ρ2 seno φ, como ρ é constante 3, 9 seno φ dφ dθ. E aí é só fazer a integral da densidade, fica a integral de 10z, porque a minha densidade é 10z. Olha só, 10, o z que é 3 cosseno φ, 3 cosseno φ é o z, 10, z, jacobiano, 9, que é o ρ2 seno φ, dφ dθ, e aí as integrais. 27 com 10, 270, em θ 2π, primitiva em φ, meio seno quadrado de φ, isso aqui dá, no π sobre 2 dá 1, no 0 dá 0, esse meio cancela com o 2, 270π. É a área daquela semisfera com aquela densidade. Os slides que já apareceram muitas vezes, o de fluxo. Está aqui só para ficar completo o conjunto de slides, vou passar rapidamente, a gente já falou várias vezes disso. Fluxo do campo através da superfície. Conceitualmente, versor normal N, produto escalar pela F, componente na direção perpendicular à superfície do F. O versor normal é o produto escalar, produto vetorial dividido pela norma dos dois tangentes. Na hora de fazer essa integral, tem que multiplicar pelo elemento de área. O XU vetorial XV cancela e eu faço F escalar XU XV, isso dá o fluxo. Exemplo. Campo 2xi, 2y mais 1, z2k, através do tronco de cilindro x2, y2 igual a 25, com z entre 0 e 1, orientado pela normal, que aponta para dentro do cilindro. Uma outra maneira de escrever o fluxo, muitas vezes a gente escreve assim, na integral de Fn. Outra maneira de escrever é pôr as componentes do campo, PQR, e a indicativo das componentes do vetor normal XU, XV, com esse símbolo aqui dy vetorial dz, dz vetorial dx e dx vetorial dy. Tá? Resolvendo, parametriza. É um tronco de cilindro, x2, y2 igual a 25. Parametrização da superfície cilíndrica. Assim como eu comentei agora de pouco, a esfera 3D tem um ρ variável. A superfície esférica, você fixa o ρ no valor do raio. Cilindro é a mesma coisa. Cilindro 3D, o R é variável. Superfície cilíndrica, o R fica fixo. No nosso caso, em 5. 5 cosseno, 5 seno e Z. Θ de 0 a 2π, porque o cilindro dá a volta toda, e Z de 0 a 1. Ok? Xθ e xz, deriva aqui, deriva em θ, deriva em Z. Deriva em θ menos 5 seno, 5 cosseno e 0. Deriva em Z, 0, 0, 1, porque aqui não tem Z, então as derivadas são 0 e aqui é 1. Produto vetorial, xθ, xz e jk, componentes do xθ, componentes do xz. Esse é o produto vetorial. 5 cosseno, 5 seno. Essa não é a normal que o exercício pede. 5 cosseno, 5 seno está apontando para fora do cilindro. Pensa no primeiro octante, onde o seno e o cosseno são positivos. Esse vetor tem componente x e y positivas, ele está se afastando do eixo z. E o exercício pediu o fluxo com a normal para dentro. Bom, com a normal para dentro, o que eu faço? Só trocar o sinal. Ao invés de ser xθ, xz, eu vou pegar xz, xθ. Quando você muda a ordem dos vetores no produto vetorial, muda o sinal e é essa a orientação que eu preciso. E aí vira agora a conta.
2x. 2, x é 5 cosseno. Primeira componente do normal, menos 5 cosseno. 2y mais 1, 2, y, 5 seno, mais 1, segunda componente do normal, menos 5 seno. A terceira componente do normal era 0, então já nem escrevi nada aqui, já deu 0 aqui. dz dθ. Essa integral de 0 a 2π, 0 a 1. Observa que aqui dá menos 25 com 2,50 cosseno quadrado, aqui também menos 50 seno quadrado, dá esse menos 50. E o menos 5 seno. A integral dos menos 5 seno vai dar 0, porque a primitiva vai ter cosseno, e cosseno tanto em 2π quanto em 0 dá igual. E vai ter o extremo inferior da integração, tem aquela subtração. Geometricamente é porque a integral do seno dá 0 de 0 a 2π. Porque você tem a função seno fazendo isso, de 0 a 2π, a área que está para cima e a área que está para baixo são iguais. O seno sai de 0, sobe, vira 0, desce. Integral de seno de 0 a 2π dá 0. Então fica só o menos 50 vezes o 2π menos 100π. As integrais de superfície do tipo massa e do tipo fluxo. Integral de linha eu já tinha falado do tipo massa. Integral de linha do tipo trabalho. Então vocês estão vendo que eu estou repassando os principais tipos de integral. Já falei de integral tripla, falei de integral de superfície do tipo massa e do tipo fluxo. Integral de linha do tipo massa eu tinha falado na aula passada. Integral de linha do tipo trabalho. Tudo muito análogo, né? Você tem uma trajetória, uma curva, componente x, y, z em uma variável, porque é curva. Um campo, pensa que é uma força atuando sobre o movimento, componentes P, Q, R, isso pode estar no espaço. Então, curva, trajetória gama e um campo de forças atuando. Como é que você calcula o trabalho realizado pelo campo de forças? Você tem que olhar a componente tangencial. No fluxo, através de uma superfície, você olha a componente normal do campo vetorial, porque fluxo é através da superfície. O trabalho é ao longo da superfície, você olha a componente tangencial da força. Para isso, você pega o versor tangente, e faz o produto escalar da força pelo tangente. Força pelo vetor tangente. Na verdade, acontece um fenômeno parecido com a integral de superfície. Quando você faz pelo versor, está dividido pelo módulo de gama-linha, mas o elemento de arco tem também o módulo de gama-linha, vai cancelar, e na hora de fazer a conta, é só fazer o campo F, escalar gama-linha, isso dá a componente que tem que ser integrada para se calcular o trabalho. Por exemplo, aqui um exemplo, campo 4xy, yj, z menos ek, ou seja, 4xy menos z. A curva está aqui, uma hélice de 0 a 2π. Como que a gente faz a conta do trabalho realizado por essa força sobre esse deslocamento? Força sobre a curva. A força é 4x mais y menos z. Como a curva é cosseno seno t, 4x, 4 cosseno, mais y mais seno, menos z, menos t. Então a força sobre a curva é esse vetor, 4 cosseno seno menos t. Aqui escrito em IJK, aqui escrito em coordenadas, tá ok? O gama-linha. A curva é cosseno seno t. Então o gama-linha é menos seno, cosseno e 1. Menos seno, cosseno e 1. Produto escalar, menos 4 seno cosseno, mais seno cosseno, menos t. Menos 4 seno cosseno, mais seno cosseno, menos t, menos 3 seno cosseno, menos t. É isso que vai ser integrado. O trabalho, integral de f dr, é a força sobre a curva, gama-linha, menos 3 seno cosseno, menos t, o que a gente acabou de ver. Primitiva, menos 3 sobre 2 seno ao quadrado, menos t ao quadrado sobre 2. O seno, tanto em 0 quanto em 2π, dá 0. E esse t ao quadrado,
4π2 sobre 2 dá 2π2 e o menos 2π ao quadrado. Ok? Então, as próximas aulas dessa semana ainda nós temos coisas para rever. Temos toda a teoria de campos conservativos, o teorema de Green, o teorema de Gauss, o teorema de Stokes, que formam o fecho dessa disciplina. Hoje ficamos por aqui.